Então, pessoal, meu nome é Luiz Henrique Penteado, eu estou aqui no momento como presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Muito me orgulho de estar aqui representando essa sociedade magnífica, com membros tão importantes. É, Tenho a alegria de estar aqui com parte da minha diretoria, então estou aqui com o Dr. Fabrício Fagagnolo, que estará organizando, chefiando essa atividade durante o período do ano, com o nosso o segundo vice-presidente, o Dr. Gustavo Chances, que é também de São Paulo aí para poder participar e organizar conosco essa atividade. É, o Trauma com Vida é uma atividade que foi criada o ano passado sobre a gestão do Dr. Robson Esteves. Ela foi uma atividade que trouxe muito resultado positivo, e principalmente a interação do R4 com a sociedade e também dos próprios serviços, a gente poder ter interligações maiores dos serviços com a diretoria, a gente saber o que cada serviço está fazendo. Isso eu acho que é extremamente importante para o crescimento da sociedade e para a gente poder também estar envolvido na formação do R4 como sociedade, saber o que está fazendo, que o pessoal está organizando, tá bem? Então, com alegria, a gente começa mais esse ano, começa mais essa atividade, e eu gostaria de passar a palavra para o nosso Dr. Fabrício Fagagnolo, que vai nos dizer como é que acontecerá o ano e apresentar aí os speakers do dia de hoje aí. Muito obrigado a todos, bom evento, Fabrício. Bem, a gente começa hoje, então, como o Luiz falou, né, a nossa atividade do Trauma Convida, com algumas pequenas mudanças, né? Então, a primeira de horário, agora a gente começa às 8, e a duração nós vamos tentar ficar mais próximo da 1 hora. Lógico que pode passar um pouquinho eventualmente. Ano passado a gente teve sessões que passaram aí de 1 hora e 30, então esse ano a gente encurtou um pouquinho, porque não vai ter a, a discussão de um artigo científico, né? Então, o objetivo é fazer a atualização através da aula teórica e não ficar em cima de um artigo só. Obviamente que na moderação da mesa, no nosso bate-papo, a gente vai ter 10 minutos no meio da sessão e no final, a gente pode acrescentar alguma coisa de literatura quando for pertinente, né? A gente já está com a grade toda montada. Outra coisa que a gente mudou é que em todas as edições do Toma Convida, nós vamos ter 4 serviços participantes, né? Então, os debatedores são de serviços diferentes, o moderador é de outro serviço, e o apresentador da aula de atualização também é de outro serviço. Então, nós estamos procurando, assim, realmente integrar todo o serviço de trauma, fazer com que todo mundo participe, e o objetivo é estar sempre aprendendo aí uns com os outros, né? Então, a aula de hoje vai ser sobre fraturas distais do rádio e a apresentação de casos clínicos, que será feita pelo Dr. Daniel Babachevski também. Boa A noite. gente vai começar com a aula teórica de atualização, que vai ser apresentada pelo Dr. Rodrigo Peixoto Vargas, da Santa Casa. Aí a gente vai fazer um tempinho para perguntas, depois o Dr. Daniel Babachevski vai apresentar casos desse tema. E como debatedores, né, o Dr. Daniel é da Unifesp, como vocês sabem, e como debatedores a gente vai ter o Dr. Júlio Konasugawa, desculpa, Júlio, se eu falei errado, Tá é certo. assim mesmo, do Hospital Carmino Caríquio, e o Dr. João Vitor Alves Ferreira, do Hospital Cajuru do Paraná. Boa Tá, então noite. agora eu vou ficar quieto, dar a palavra para o Dr. Rodrigo Peixoto, e fique à vontade aí para falar sobre o seu tema, Rodrigo. Opa, vou iniciar aqui com compartilhamento de tela. Bom, como apresentação, meu nome é Rodrigo, né? Eu sou assistente do trauma e do grupo da Santa Casa. E ao que cabe o tema hoje, a gente vai discutir um pouquinho das indicações de tratamento cirúrgico e conservador para fraturas do rádio distal. Já está aparecendo para todo mundo a imagem? Sim, Sim. perfeito. Ok. Então, para a gente conversar um pouquinho da fratura do rádio distal, a gente primeiro precisa entender a anatomia dele, né? E a primeira coisa que eu vou demonstrar, como está aqui na imagem D, é a presença de 3 fossas, né, que a gente tem na face articular do rádio, é cada uma onde vai encaixar algum osso
do carpo, sendo a fossa do escafode, semilunar e sigmoide, e a presença do tubérculo de Lister, né, que é um fulcro por onde o extensor longo do polegar vai correr. Além disso, a gente tem, e isso precisa saber muito claramente, alguns ângulos que são importantes na radiografia do AP verdadeiro de rádio, né? A gente tem a inclinação radial, que é, é o quanto a curvatura do rádio é, é virada para radial, né? Ela não é reta, não é neutra, e isso é de 22 graus numa pessoa normal, aproximadamente 22 graus. A altura radial, comparado à una, desculpa, da base do rádio até a ponta do estiloide, de 12 milímetros. A inclinação volar de 11 graus e a variação unar, esse sim comparado à una, que pode ter algumas variações, então a gente tem que sempre comparar com o lado contralateral, mas que também é um parâmetro importante para a gente avaliar eventualmente um encurtamento aí em fraturas do rádio distal. E também é importante a gente verificar na radiografia, né? A gente tem que identificar adequadamente as linhas articulares, né? A volar e a dorsal, que a gente vê aqui na imagem da esquerda, o traço vermelho é a linha volar e azul a dorsal, que a gente verifica as mesmas, como elas seriam no perfil, né? E como elas vão representar esse ângulo aí de 11 graus de inclinação volar, e também diferenciar as linhas do carpo, né, a linha do escafode no perfil, da face articular, e na imagem de baixo, verificar que existe uma sobreposição do estiloide radial no carpo, tá? Na imagem, no perfil absoluto. Isso tudo é importante para a gente conseguir evitar que tenha diagnósticos errôneos na hora de interpretar as radiografias. Por exemplo, a gente achar que tem a gente confundir eventualmente alguma sobreposição com algum achado, mas isso é a interpretação básica das radiografias. Da parte de epidemiologia, é uma fratura como muitas outras, né, com característica bimodal, né, sendo uma fratura de geralmente alta energia em jovens, associado muito à queda no Brasil, muito à queda de moto, mas também esportes como skate, ciclismo, e em idosos, né, geralmente acima não necessariamente idosos, mas a partir dos 50 anos, a gente verifica um aumento da incidência em traumas de baixa energia. E quando não tratado adequadamente, é comum ter complicações, sendo a principal a rigidez, mas também não podemos esquecer de dor complexa regional, tá? Dessas fraturas, existem uma série de fraturas que têm epônimos comuns, tá? A fratura de Colles seria essa fratura com desvio dorsal, que é a fratura clássica, com geralmente extraarticular. As três fraturas de Smith, da qual a segunda é a principal, né, a mais conhecida, que é o Barton volar, mas que também pode ter o Barton dorsal. Barton, geralmente, a gente chama uma fratura no parcial articular no plano sagital, né? E a fratura de Schofer e o Dupont, que são fraturas parciais articulares também. A fratura de Schofer no estiloide radial e o Dupont, ou então fratura lunar, numa impacção da fossa do semilunar. E a partir de como essas fraturas se comportam, né, várias classificações ao longo da história foram descritas. A classificação de Frickmann, né, vai considerar o acometimento ou não da articulação, seja ela radiocárpica ou seja ela radionar distal, e o acometimento ou não do estiloide ulnar. A partir daí, a gente tem também a classificação de Melloni, que vai classificar a partir dos fragmentos articulares desviados ou não. A classificação de Fernandes, que já começa a incluir a, o mecanismo de trauma como parâmetro, né, e a partir daí definir padrões de fratura. A classificação AO, que espero que todos os nossos R4 saibam bem, seguindo um parâmetro alfanumérico, né? E a classificação universal, que, pelo menos no meu serviço, é o que a gente dá preferência, na qual a gente vai estudar um pouco mais a fundo, tá? Essa classificação universal, a gente vai verificar que tem as fraturas extraarticulares, intraarticulares, com sem desvio, irredutíveis e irredutíveis, e estáveis e instáveis, tá? Seguindo esse fluxograma. Então, sendo ela intraarticular ou extraarticular, se ela apresenta nenhum desvio, até aí sem segredo. Se apresenta algum desvio, a gente tem que definir ele entre redutível ou irredutível.
sendo redutível entre estável e instável. E a partir daí a gente define nossa conduta e a gente chega no cerne da aula, que é a indicação cirúrgica ou conservadora da fratura. Fratura sem desvio. Não tem muito segredo, não tem por que operar uma fratura sem desvio, a não ser que o paciente demande uma mobilidade muito precoce. E fraturas com desvio irredutíveis também não tem muito segredo. São fraturas que precisam de tratamento cirúrgico. Lembrando que os critérios de redutibilidade são um desvio articular acima de 2 milímetros, o que implica que a ligamentotaxia não vai ser suficiente para redução, um encurtamento muito grande, geralmente acima de 3 milímetros, que também implica que não vai conseguir ganhar esse comprimento sem manipulação direta, e fraturas fundamento, o exemplo clássico é a fratura em die punch, porque elas demandam uma manipulação direta para conseguir a redução. O que a gente precisa discutir é também o que é uma fratura estável e instável. E o que é curioso é que nessa meta-análise, se não me engano, dos anos 2010 ao redor, ela avaliou vários trabalhos e viu que é, quase 50% fala sobre o tratamento entre fraturas estáveis ou instáveis, mas não descreve o que é uma fratura instável, né? E a partir daí a gente acaba gerando uma definição de fratura instável a partir de um desses dois critérios, seja ele uma perda secundária, né, desvio ou perda de posição após uma redução fechada. Esperamos que isso seja verificado já no primeiro retorno, mas poderia ser uma perda tardia, né? Então, uma perda secundária precoce é até 2 semanas, e uma perda secundária tardia é entre 2 semanas e o momento da consolidação, ou seguindo os critérios de Lafontaine, que são a idade acima de 60 anos, desvio dorsal acima de 20 graus, lembrando que, como o rádio tem essa angulação volar de 10 graus, o punho em neutro tem 10 graus de desvio, ou seja, 10 graus dorsal já considera 20 graus de angulação dorsal. Uma comunição dorsal aquele efeito de biscoito de polvilho, né? Quando ele quebra na face oposta, ele acaba cominuindo, né? O acometimento articular da articulação radiocárpica e a associação de fratura da ulna. Três desses critérios, sendo os mais comuns a idade e a comunição, acaba classificando a fratura como instável. O que eu coloquei abaixo são alguns critérios de redutibilidade para, eventualmente, se alguém for revisar a aula, ter facilidade para identificar isso. Então, voltando para o nosso fluxograma, a gente consegue agora ver com mais clareza, né, como seguir para o tratamento cirúrgico. Fraturas sem desvio, tratamento conservador. Fraturas com desvio irredutíveis, cirúrgico. Fraturas com desvio redutíveis, se estável, é passível de tratamento conservador, se instável, não é passível de tratamento conservador, é indicada uma fixação cirúrgica. Agora, para responder à questão norteadora da aula, fiz uma listagem de indicações, né, para quando a gente pode indicar a cirurgia. Tem as indicações óbvias, que são quando a gente tem lesões associadas com indicação cirúrgica, geralmente fraturas bilaterais, lesões ligamentares do carpo associada. Quando a gente tem fraturas expostas com lesão neurovascular, e aqui a gente inclui túnel do carpo agudo, né, quando a gente tem uma compressão do nervo mediano. Dependendo do grau de demanda do paciente, a gente tem que levar isso em consideração. Uma fratura totalmente cirúrgica no paciente não cirúrgico não deve ser operada, levar em conta a personalidade da fratura, né? Daí, aquilo que a gente viu agora, que são as fraturas irredutíveis, que são sempre de indicação cirúrgica, e fraturas com desvio instáveis também indicar a fixação cirúrgica. E os critérios que é o que a gente espera de resposta da aula, né? Que é quando a gente tem alguma instabilidade secundária, ou seja, quando a gente, ao longo do acompanhamento, verifica alguma perda aí na redução, quando a gente tem uma variação larga, acima de 23 milímetros, ou seja, um encurtamento grande do rádio, levando a uma ulna plus, o que implicaria, entre outras coisas, né, perda de força aí de preensão, perda de movimento, de flexão do punho e, eventualmente, um impacto no carpal. E quando a gente tem inclinação dorsal acima do neutro, tá? Se a gente reduziu a fratura e não conseguiu um resultado neutro, o ideal seria indicar cirurgicamente. Esse é um tema que é um pouquinho discutível, tá? Dependendo da referência, você vai achar que até 10 graus de inclinação dorsal poderia ser aceito, mas a literatura hoje em dia vai mais no sentido de ser mais rigorosa.
Então, acima de neutro já não seria aceitável, e, evidentemente, desvios articulares acima de maior ou igual a 2 milímetros, que seriam critérios de instabilidade, de irredutibilidade também. Bom, a princípio era só isso o tema da aula, né? Era a gente discutir quando indicar e quando não indicar o tratamento cirúrgico, mas fico aberto para eventuais dúvidas. Ver se tem alguma pergunta no chat aqui, né? Eu acho que ainda não. Não sei se alguém que está no painel hoje quer fazer alguma pergunta para o Rodrigo. Eu, como já falei para vocês, né, que eu não trabalho muito nessa área, eu separei uma pergunta aqui que talvez seja óbvia para vocês, porque, por exemplo, quando a gente fala de fratura de colo de fêmur, planalto tibial, vamos por um planalto medial, uma fratura de colo de fêmur, a gente geralmente tende a indicar cirurgia porque a perda de redução, por exemplo, no caso do planalto, é bastante danosa, é difícil de corrigir, e no colo também, né? E as chances não são pequenas, né? 20%, por exemplo, no colo do fêmur. Qual que é a chance de uma. É lógico que vai variar, provavelmente, em cada tipo de fratura, né? Eu imagino, dependendo da idade, do tipo de fratura, mas existe um valor mágico, assim, que é a chance do desvio secundário, porque Hum. tem aquele caso que você fala, olha, aqui está sem desvio, mas a chance de desviar é maior, ou como que a gente pode se nortear nesses casos? Sim, a literatura é mais rigorosa, né? Considera que até para fraturas sem desvio, existe uma chance aí de 8 a 10% de desvio na primeira até segunda semana. Isso para fraturas sem desvio, né? Por isso que o primeiro retorno deveria ser já com uma semana para verificar isso. Agora, para fraturas desviadas, submetidas à redução, não vou saber de cabeça a diferença entre estáveis e instáveis, mas em absoluto, submetidos em redução, quase algo como ao redor de 48% podem ter perda secundária. Entendi. Então, aquele caso que chega já com desvio, que você precisa reduzir a chance de ter um redeslocamento, né? É bem considerável, então, quase É evidente que, metade. seguindo os critérios de estabilidade, isso já cai bastante, né? Esse Uhum. número seria de todas as fraturas desviadas, Uhum. mas de cabeça eu não vou lembrar só das instáveis, né? Que eu acho que é o cerne. Então, precisa ficar bem vigilante, né? Principalmente para aquelas que você faz redução. Uhum. Uhum. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. A gente, falando inclusive nessa parte de redução, tem uma tendência de se usar gessos mais curtos para o tratamento conservador, né? Ele não tem uma interferência tão importante da pronossupinação. Você viu alguma coisa sobre isso durante sua pesquisa e qual é Uhum. a sua prática no dia a dia? A minha prática é 4 semanas de gesso axilo-palmar e depois 2 semanas de gesso antebraquial-palmar. É, assim, tem diferentes protocolos, né? Já vi gente que fazia 3 e 3, já vi gente que fazia é, 5 semanas e depois uma, mas assim, o problema da gente fazer o gesso axilo-palmar por muito tempo é, evidentemente, a rigidez tanto do cotovelo quanto de flexo-extensão quanto pronospinação, né? Mas o que na minha prática eu faço 4 mais 2. O que eu costumo fazer. Rodrigão, Gesso curto, direto, tem espaço para ele ou não? É complicado, né? Eu já vi desviar algumas vezes. Confesso que já fiz, tá? Não acho nada criminoso, mas especialmente quando o paciente não é, a gente percebe que ele não vai ser colaborativo, né? Ele não vai ficar em repouso, ele vai fazer as suas atividades. Eu prefiro manter com gesso axilopalmar por 4 semanas. Assim, o tratamento original descrito, né, tem até um vídeo antigo aí, austríaco, se não me engano, que descrevia o tratamento direto com gesso antibráquio. Mas para a fratura do rádio distal, a tração do braquiostilo radial pode causar esse desvio, né? Por isso que o ideal é a gente travar o cotovelo, pelo menos no começo. o Daniel queria fazer uma pergunta aí. Rodrigo,
essa questão de conservador e cirúrgico, né? Em algumas situações fica num limbo, né? Onde o paciente ele tem muita opinião, né? Ainda mais hoje em dia, né? Por exemplo, esses critérios aí de La Fontaine, eles são um pouco antigos, né? Então, assim, a gente continua utilizando. Como que está na tua prática, assim, porque a gente mudou a nossa rotina diante da vontade do paciente, diante de onde você está tratando, né? É só ver, assim, fraturas de clavícula, fraturas de úmero, a gente acaba, em algumas situações, operando e até hiperindicando, né? De acordo com a vontade do paciente, do conforto, né? E até do nosso conforto, né? Às vezes é mais fácil você tratar um pós-operatório do que você ficar fazendo o seu gesso, trocando o gesso. Como que isso afeta você, assim? Você usa, às vezes, assim, esse critério do paciente, do seu conforto, ou você segue rigorosamente aí os critérios, o algoritmo que a gente tenta seguir e ensina os residentes, né? Porque uma coisa é o que a literatura fala, às vezes é uma coisa que a gente acaba utilizando na vida prática, né? Como é que você leva esse lado da coisa? Assim, a verdade é que no SUS eu sigo rigorosamente os critérios, né? A gente vai conforme a literatura e é isso. Mas na prática privada eu sou bem mais cirúrgico, tá? Eu sou bem mais cirúrgico. Eu ofereço os dois, eu oriento o risco-benefício, né? O que eu costumo orientar é que eu faço pós-operatório com uso de órtese, né? O que já dá um conforto muito grande para o paciente e facilita o banho, facilita o sono, assim, inúmeros benefícios. E por vezes, né, dependendo da fratura, se for uma fratura extra-articular, às vezes eu deixo sem nada também. Então, na prática privada, eu sou bem mais cirúrgico. Claro, eu compartilho a decisão com o paciente, mas assim, eu sou bem claro, né? Ó, os benefícios são esses, do tratamento cirúrgico. E o do tratamento não cirúrgico é não operar. Menor risco de atrito do implante, menor risco, menor agressão cirúrgica, não tem necessidade de uma anestesia. Mas assim, eu confesso que geralmente quando é idoso, opta pelo conservador, o próprio paciente, né? Quando é jovem, e assim, o que a gente chama de idoso também varia muito, né? Muito idoso hoje joga tênis, né? Joga basquete. Então, assim, quando a demanda é baixa, a maioria acaba optando sozinho pelo conservador. Agora, na prática privada, eu sou bem mais cirúrgico. Eu acho que o Júlio tinha levantado a mão para fazer uma pergunta também, Júlio. Não, era só para complementar que eu li isso no Rockwood de 10ª edição. Ele fala sobre gesso curto e gesso longo, né? E para fraturas estáveis, ele fala que não tem diferença, né? Tratamento quanto o antebraque, quanto o axilo palmar. Uhum. Uhum. Só complementando mesmo. O, estatisticamente não, mas assim, eu já vi perder. E você explicar para um paciente que uma fratura que não tinha desvio se tornou uma fratura desviada é muito complicado. Não, aí acabei levando isso para o pessoal da mão, né? Lá no Uhum. serviço. E todos preferem axilo palmar ou aquela que tá lá em U, né? Que aí pelo menos dá a pronunciação, né? Olha, ainda bem que crime prescreve, né? Depois de alguns anos. Porque eu só fazia gesso curto. Você estava Rodrigo, adiantado. Rodrigão, posso fazer mais uma pergunta? Aproveitar que a gente tem tempo. Claro. Ah, eu achei muito boa a sua aula, as classificações e esse algoritmo, acho que é muito bom. Não foi abordado o tratamento, né? É, agora, perguntando, já que a gente tem tempo, qual que é a sua preferência hoje em dia? É necessariamente placas bloqueadas volares? Tem alguma situação que você muda? Como é que você conduz, assim, em geral, o tratamento cirúrgico? Já, a gente falou do conservador, da tala longa, tala curta. Agora, a gente cada vez indica mais. Então, qual que é a sua preferência para a gente aprender aqui? Uhum. É, também, assim, no SUS, tento ser mais conservador, né? Minha indicação geralmente para fraturas extra-articulares ou com fratura articular simples, eu indico fixação com fios. Agora, é, maior grau de complexidade seria a fixação com placa volar bloqueada. Agora, no particular, também. Assim, em mim, se eu tiver uma fratura,
eu faria isso a mesma coisa. Fratura extraarticular ou fratura intraarticular com fratura traço simples, eu faria fios. Eu não quero implante interno em mim em nenhuma situação. Mas, no particular, isso é algo que também é muito bem visto, né? Então, a resposta para quase tudo é a placa bular bloqueada. Exceto quando a gente tem algum fragmento dorsal muito grande, quando a gente precisa de alguma placa ortogonal, alguma coisa nesse sentido. Mas 90% dos casos é placa bular bloqueada. Também. Acho que o chat não tem nenhuma pergunta a mais aí, quem enche também não. Alguém dos panelistas, alguma pergunta a mais aí para o Rodrigo? Algum comentário? Carlos, Alexandre, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ok? Eu posso só complementar uma coisa também que eu li no Rockwood? Claro. Assim, eles comparam tratamento a longo prazo de fio com tratamento conservador, né? E a longo prazo, no livro está escrito que não tem muita diferença. Então, assim, por exemplo, uma fratura extraarticular, se estiver bem reduzido, tanto faz tratar com a tala como com fio de Kirchner, que é o resultado a longo prazo, eu digo, né? Não é a curto No prazo. caso, acho que é mais de um Mas, ano, pelo menos, né? sim, Pelo menos tinham de placa e Sim, fio que era dependendo um ano era tudo igual. dependendo da referência que você pega, vai ter trabalho que vai falar que acima de 65 anos, tanto faz o tratamento em qualquer situação. Qualquer fratura de rasa distal pode fazer gesso que vai ficar tudo igual. E não é bem assim, né? 65 anos é um pouco de. Não é tão velho mais como era alguns anos atrás, né? Mas, assim, falar que uma fratura instável, extraarticular, vai evoluir bem se desviada, não me convence, tá? O que eu já vi foi comparando fios com placa, né? O que era a crítica aos fios, especialmente da técnica Stein, né? Era lesões, lesões nervosas na inserção do fio, especialmente nervossensitivos, né? Mas, assim, não era tão grande a ponto de contraindicar o procedimento. Então, esse tipo de fratura eu sigo fazendo isso. E, Rodrigo, a tua orientação nesses fios aí, colocação clássica, estiloide, dorso medial no lado ulnar, é isso mesmo? É o padrão normal ou tem Depende alguma da coisa conformação mais da nova? fratura, dependendo da conformação da fratura, né? Mas, geralmente, para fraturas extraarticulares, sim. Eu prefiro fazer dois fios radiais e, se necessário, associo um terceiro fio dorso medial. Mas, enfim, para ossos poróticos, bom, depende da indicação, né? Eu vi que vocês comentaram de Wilson, é uma técnica possível também. Já fiz com técnica de De Palma, existem várias técnicas possíveis, né? Mas hoje o que é mais prático, o que é mais fácil é os fios cruzados, né? Rodrigo, alguma indicação para o fixador externo, alguma fratura ah, que você desiste de tentar fixar interno, ou até com fios e você associa um fixador, com ou sem fios até, ou você acha que o fixador, você não citou o fixador, você acha que tem alguma Uhum. indicação? Tá. Geralmente quando tem lesão de partes moles muito grave, né? Ou quando a gente não tem à disposição a placa bloqueada, né? Pelo menos no meu serviço, isso é uma realidade frequente. Às vezes a gente não tem à disposição a placa bloqueada e não é uma fratura passível de tratamento com fios. Então, por vezes, a gente acaba fazendo uso do fixador por isso, mas pensando já numa conversão. O tratamento definitivo com fixador, não sou muito fã, não, tá? Não, já tive problema com saída de secreção, o paciente queixou, daí decidiu passar toicinho no pino e a partir daí só ladeira abaixo, né? Então eu não sou fã do tratamento definitivo com fixador. Às vezes, para quando a gente tem lesão associada do carpo, né, numa transestilo, por exemplo, eu já vi muita gente colocar como fixador para tentar
fazer a redução do carpo. Mas a gente sabe que também não é o tratamento ideal, né? É uma solução de salvamento. Mas, assim, respondendo a questão, só se tivesse uma contraindicação para as outras sínteses, seja pela fratura, seja por partes moles. Essa pergunta foi boa. Eu lembro que foi muito usado aqui no serviço aqui em Ribeirão pela equipe da mão a associação de fio com fixador. Mas tem uma pergunta no chat de John Kennedy perguntando sobre o trauma pediátrico nos casos de fraturas do rádio ulna distal associados. Qual técnica preferencial que Uhum. você utiliza? Geralmente, depende também a altura da fratura, né? Geralmente, fios cruzados. Cuidado que a gente tem que ter é para não lesionar o anel pericondral, né? Não causar um déficit de crescimento nessa criança maior do que a própria lesão já pode causar. E na ulna, eu costumo encavilhar o fio mesmo, tá? Eu encavilho ele retrógrado. Agora, se é uma fratura próxima à articulação, geralmente eu faço cruzado de anterior para posterior, né, desculpa, de distal para proximal, mas evitando o anel pericondral. Quando ela é um pouco mais alta, quando é uma fratura um pouco mais proximal, por vezes eu faço os fios cruzados de radial para ulnar. Tá? Por vezes quando a gente, é naquela altura que a gente não consegue cruzar ele de frente, ele começa a encavilhar, fazer de lado é uma solução também. Show, Fabrício. Acho que podemos dar É, sequência aí, né? acho que sim. E Bom, vão se não houver aparecendo mais perguntas. perguntas, né? Acho que o Daniel poderia começar com os casos, porque também apresentando os casos, talvez suscite outras perguntas, né? Então, Daniel, se você quiser começar com o primeiro caso. Perfeito. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Hum, Enquanto compartilha, eu concordo totalmente com os fios de Kirchner, né, principalmente nas crianças, né? Eu acho que é o lugar onde onde eles vão muito bem, né? Porque você vai tirar os fios, né? Então eles ficam só provisoriamente, né? Que nem o Dr. Rodrigo falou, não quer nem um implante dentro dele, a criança também não deve querer, né? Então acho que vai muito bem os fios. Acho que é o lugar para os fios são nas crianças. Ah, tá compartilhado aí? Tá dando para ver? Sim, mas não está em modo apresentação, tá? Ah, é verdade, Ah, verdade. isso. Perfeito. Perfeito. Então tá bom. Bom, primeiro eu não agradeci, né? Deixa eu agradecer formalmente aqui a toda a diretoria, né? Todos que estão aqui, Fabrício, o Luiz, o Gustavo Sanches, meu colega. Agradecer também ao pessoal da Unifesp, ao Dr. Fernando Baldi, ao Dr. Hélio, que inclusive me indicou para vir participar dessa reunião. Eu fico muito feliz de participar. Eu fiz parte da SBTO foi 2014 que eu saí, então já fazem 12 anos. Eu fico muito feliz em poder participar de novo. Eu sei como é essa luta, né, pela sociedade, de participar das atividades, fazer um bom congresso, né, ajudar na educação aí do trauma, que o trauma acho que é uma especialidade de bastante peso, né? Nós temos a sociedade de joelho, mão, quadril, coluna, de todas elas, mas o trauma, eu acho que ele é muito preponderante, né? E é muito comum na vida de todos, né? Não só dos especialistas de trauma, mas de todos aqueles que resolvem ser ortopedistas, né? Eu trouxe aqui dois casos, talvez o primeiro seja o suficiente, dependendo da nossa, né, do nosso tempo aqui. Então, vou começar. O primeiro caso é o seguinte: essa paciente, ela tem 63 anos, isto é, ela não é uma paciente muito idosa, não é uma paciente idosa, inclusive, né? Sobre os critérios de hoje. E ela teve essa queda há 3 semanas. Ela não sabe dizer como ela caiu. Ela caiu talvez na cozinha, diz ela. E ela achou que não tinha acontecido nada. De repente começou a sentir uma dor progressiva no punho. Ela achou que fosse uma tendinite, né? E aí, depois de 3 semanas, ela resolveu ir para o hospital, né? A deformidade foi surgindo, né, com o tempo, progressivamente. O que incomodou ela foi um caroço aqui na região ulnar, né? Uma protuberância ulnar, e ela
E ela procurou o serviço ali sem muito, né, despretensiosamente foi ao hospital, no pronto-socorro. Ela tem essas comorbidades aí, ó. Ela tem esclerose múltipla há um tempo, já controlada, mas ela tem que fazer o uso de andador, né? Porque ela não deambula muito bem. Ela, ela dizia ter alguns formigamentos nas extremidades de vez em quando. E também é tabagista. E eu lembro aqui um pouco de sobrepeso, tá? Tudo acho que faz parte da história, que isso é importante para o que vai acontecer. Favor do extremo. Eu vi se eu não tô com Ah, som aqui também. acho que alguém está Boa com o noite, microfone. Hélio. Boa noite, Hélio. Bom, deixa eu continuar aqui. O doutor Hélio acho que está no meio da cirurgia, mas ele está começando a participação dele. Enfim, então no exame físico ela tinha isso aí, uma deformidade com desvio radial e volar. Ela tinha uma proeminência realmente dessa região da ulna e uma leve dor, a palpação, movimentação do punho, nada de absurdo, né? Para essas radiografias que a gente está vendo, nada que condizesse com isso, né? Leve edema, meio que mosezinha e neurovascular normal. Bom, eu vou perguntar aqui, né? Eu vou começar com nossos R4s aqui, os especialistas, especializandos, né, que não é nenhuma prova do TEOT, mas vocês estão com né, as informações fresquinhas aí na cabeça, então eu vou perguntar. Eu vou pedir para algum de vocês, vai começar com o Júlio, que está mais em cima aqui. Júlio, fala para a gente o que que você está vendo na radiografia, alguma coisa que chama atenção, alguma coisa está de errado e isso é o suficiente para você diagnosticar ou você pediria outras ou outro exame? Uma radiografia de esqueleto esqueleticamente maduro, de punho, incidência anteroposterior e perfil, bem teótico, apresenta uma Clássica fratura. enrolação do TEOT, né? É, uma fratura de rádio distal. Certo. Aparentemente houve um cisalhamento, né, volar, no caso, mas eu pediria uma tomografia para verificar melhor se há uma fratura intraarticular, no caso. Certo. E essa história aí de 3 semanas, isso é comum? Você fica tranquilo com isso ou já te preocupa? Ou é a tua Já me rotina? preocupa. Não, já me Tá, preocupa porque 3 semanas já vai estar criando um calo mole, pelo menos. Pelo menos na hora de cirurgia vai dificultar um pouco a redução, né? Até antes da cirurgia vai dificultar um pouco a redução, né? tá certo. Concordo. Bom, eu pedi umas radiografias antes da tomografia, que eu queria um perfil, né? Porque você vê que a gente não tinha um perfil, tinha Verdade, uma verdade. Tinha um veia, uma oblíquo, né? oblíqua, né? É. Eu, academicamente, eu resolvi pedir esse perfil. Ô, João, é, o João que é do Cajuru, como é que é a sua rotina? Você costuma pegar essas fraturas mais assim, não vou falar que estão envelhecidas, mas um pouco mais crônicas? E o que que você consegue ver nessas radiografias? Ajudou esse perfil ou não? Então, frequentemente a gente pega esse tipo de fratura, assim, com um quadro mais arrastado, principalmente quando o paciente ele tem baixa funcionalidade, né? Daí acaba referindo essa dor depois de um tempo e os familiares acabam levando o paciente porque ele mesmo nem procuraria o pronto-socorro. Assim, quando o quadro mais arrastado, né? Então, o paciente com 3 semanas sem muita queixa, né? A queixa álgica dele era curta. Acho que o importante, principal desse caso aí seria avaliar a funcionalidade desse paciente para ver se ele vai ter um benefício em ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? Porque estava com 3 semanas, estava indo relativamente ali ok. Acho que teria que ver como que está a mobilidade desse paciente para ver e em relação à demanda dele para ver se seria benéfico o tratamento para ele, cirúrgico. Mas em relação ao perfil, sim, acredito que sim, melhorou muito, né? Que ele era uma tentativa de perfil, estava mais para uma oblíqua, Hum, mas a princípio dá para ver que não tem nenhum tipo de luxação ali, carpal, nada disso. tá. Algum de vocês dois já se aventuraria a classificar? Né? A gente viu várias classificações aqui que o Rodrigo mostrou. Assim, assim, pode entrar a fundo nas classificações, mas assim, grosseiramente, uma fratura que tem um desvio dorsal, um desvio volar, um desvio do estiloide, é um daipante.
em que grande grupo você classificaria? Eu- a princípio não parece ter um traço articular, parece ser mais um traço metafisário extra-articular mesmo, né? Então, no nosso serviço aqui a gente usa bastante Fernandes. Eu sei que não é muito utilizado aí em São Paulo, né? Mas aqui no nosso serviço a gente usa muito Fernandes. Então, seria, a princípio, parece ser mais uma metafisária simples, né? Um desvio, princípio desvio dorsal, né? Voar. Essa que é a Eu, questão. Esse perfil não está ajudando, eu concordo. Então, tá, eu vou melhorar aqui, ó. Eu pedi a tomografia, eu tinha outros cortes, é que eu não consegui pegar aqueles cortes axiais, coronais ou sagitais. Eu trouxe essas duas imagens da reconstrução. Com essas imagens, Júlio, você consegue me dizer se é uma fratura com desvio volar dorsal, se é um estiloide puro? Como é que você classifica essa fratura para gente? Segundo Fernandes, classificação de Fernandes, peraí, não estou enxergando direito, mas parece ser uma parcial, Fernandes tipo 2. Na classificação da AO, 2R, se for parcial, B, 2R3B. Agora eu esqueci. Depois que acabou o TEL, eu esqueci bastante coisa. é, é que se for só o estiloide, daí é uma B1. Aí se for Barton, aí B2. Se for Barton reverso, uma B3. Mas por Isso. essa imagem da direita aí, a impressão que dá é que é que tá bem estranho. É, A imagem não está muito boa para você, é isso. Tá, imagina que você está no plantão, João, e você tem que passar pelo telefone e descrever a fratura para o chefe de plantão que ele não está ali, ou ele está numa cirurgia, ou foi jantar. Como é que você classifica? Você fala assim, ó, chegou uma fratura aqui com desvio para tal lugar, ela tem um traço articular ou não, é um estiloide, tem uma impacção. Como é que você descreve, assim, nesses termos? Eu descreveria que era uma fratura de rádio distal, a princípio é, então, na imagem da direita, ele parece que tem um traço articular mesmo no estiloide, tem uma impacção importante, né, com uma perda da altura radial, você vê ali que está praticamente na mesma linha da ulna, né? Um traço articular simples, mas não muito significativo. O desvio, até agora, eu não entendi. Eu acho que é mais impacção mesmo, né? Por isso que teve essa perda radial importante. Tá. Eu não sei se dá para ver o meu mouse aqui. Dá para ver? Dá, Hein? Sim, dá para dá ver. sim. Então, a gente vê aqui, ó, né, que aqui está a fratura. Talvez exista um traço intraarticular sem desvio, isso é verdade. Mas assim, o desvio mais assim importante é um desvio volar, tanto que ela está com um desvio volar na mão, e um desvio radial também, né? É como se fosse, nessa imagem dorsal, parece que é um estiloide gigantesco com alguma cominição, mas assim, o grande desvio, um degrau que tinha aqui era volar, né? E com essa pequena cominição aqui. Então assim, vamos agora para a decisão, né? O que que a gente vai fazer? Então aqui, eu resumi, ó, é uma paciente de 63 anos, essa questão da independência, né? Eu entendi, né, que vocês falaram. A paciente é uma paciente sem atividade, uma paciente muito comórbida, sem atividade nenhuma. A gente trata conservadoramente, né? Agora, não, ela era ativa, ela andava com o seu andador para todos os lugares, ela apoiava no andador, né? E fazia praticamente tudo, né? Independente. E tem 63 anos. E mentalmente, paciente perfeita, rígida, tá? Nenhuma confusão mental, nada disso. Então, tem essa fratura da região distal, o desvio volar com cominição, essa articular interrogada, né? Tinha um mínimo traço em direção à articulação, mas ela não completava e não tinha menor desvio. Só que ela tinha 3 semanas, né? Agora a questão é, e ela não tinha muita dor. Então, lembrando que essa paciente ela vai querer apoiar o seu punho, né? Ela vai querer mexer, ela não tem dor. Como é que vocês optariam no tratamento? Vamos para o tratamento. Eu quero que o Júlio e o João dê opinião baseada na experiência, nos livros, aí no Rockwood, também de acordo com o seu serviço. E depois eu queria também a opinião do Dr. Rodrigo, né, que é um especialista mais experiente aqui. Qual que seria a opção dele? Então, vamos lá, vamos começar com você, Júlio. Como é que você
o que você faria com essa fratura? Primeiro, opera ou não opera? E depois, com que método? Vamos lá. Então, trataria cirurgicamente pelo fato do perfil da paciente, né, que já que ela é ativa, ela apoia esse punho no andador, porque se a gente for tratar conservador, ou até mesmo com um fio, né, que eu acho que era complicado, ela ficaria um tempo sem movimentar esse punho, o que diminuiria a mobilidade dela como no geral. Isso é muito ruim para uma paciente idosa. Então, eu trataria cirurgicamente, mesmo sendo 3 semanas, para ter uma mobilidade precoce, para recuperar um pouco mais rápido, né, do que se for tratar conservador ou com fio. Então, optaria pelo tratamento com placa volar bloqueada mesmo, Tá levando em certo. consideração o fato de para ela não perder mobilidade, poder viver a vida dela normalmente, em um curto período de tempo. Então tá certo. Então você acha que a indicação de uma placa volar bloqueada é boa nesse caso? Sim. E você, João? Eu acho que depois dessa descrição aí do perfil da paciente, também optaria pelo tratamento cirúrgico, mesmo com 3 semanas de evolução, para priorizar ali a mobilidade precoce, né, o ganho funcional do membro. Eu concordo com o Júlio também, acho que eu fixaria se eu tivesse todas as opções possíveis, né, todos os tipos de tratamentos disponíveis, eu optaria por fixar com placa bloqueada. Uma placa volar bloqueada. Essa é a decisão de vocês Redução, dois. redução Isso. aberta, né, e placa bloqueada. Tá bom. Você esperaria uma dificuldade na redução por causa desse tempo todo? Iria preparado por outra coisa acessória, enxerto, ou algum outro tipo de implante além da placa bloqueada, ou uma caixa de placa bloqueada, uma caixa normal, alguns osteótomos, saca-bocado, ou algo de especial? Eu, Osteótomo, caso de Martelo? com calo, martelo. Tá Assim, bom. eu deixaria um fixador do lado aqui, assim, se precisasse, Tá, um tá fixador bom. externo Coles, né? Vai Tá saber, né? bom, Mas eu confiaria na placa, assim. tá eu certo. acho que também com a redução aberta ali, acho que poderia ter um pouco de dificuldade, né? Teria que fazer ali uma caloplasia ali, mas, a princípio, 3 semanas não é um tempo tão longo para pensar É em tantas isso. dificuldades assim. É, eu penso Tá mesmo, certo. João. Perfeito. Doutor Rodrigo, qual que é a tua impressão desse caso? Iria para a placa bloqueada mesmo? Algo a mais ou algo a menos? O que você acha? Assim, pensando em mobilidade precoce, eu vejo pro outro lado, tá? Eu acho que a gente vai conseguir liberar a mobilidade mais precocemente, inclusive mantendo o tratamento conservador, que já está pela metade. O que não quer dizer que o resultado final vai ser superior, tá? Eu concordo que eu trataria cirurgicamente, tá? Eu faria o tratamento cirúrgico, mas só fazendo essa ressalva que mais 3 semanas de mobilização já estaria liberando movimento, tá? E um paciente com esclerose múltipla, uma fratura aparentemente articular, não sei a qualidade do osso, eu não bato no peito que vai ficar sem mobilização nenhuma no pós-operatório imediato, não, tá? Então, de novo, eu acho que eu faria o tratamento cirúrgico, com placa avular bloqueada e provavelmente órtese no pós-operatório. Eu não, assim, eu tô um pouco em dúvida na coluna ulnar, né? Se tem um fragmento que a articulação está mantida, né? Se é uma fratura, assim, na coluna ulnar, você não tem seria uma articular parcial. Mas, de qualquer maneira, se eu tivesse. Acho Bom, que não caiu. sei. Não sei se o Rodrigo acabou É, caindo a Acho que internet dele. esse caso de uma Essa redução. questão. Mas eu tô de volta, tô de volta. Opa, Mas assim, se eu tivesse à disposição todas as placas que eu quisesse, existem placas para fixação mais distal e faria com elas. tá. Então, assim, você até cogitaria não operar, dependendo com a conversa com a paciente, isso que eu entendi. Isso. E, e deixaria. E pediria, na verdade, uma caixa de placas bloqueadas, as mais distais possíveis, da melhor qualidade. Tá bom, E fixador externo, assim, eu não cogitaria, não. tá bom.
Alguém mais do painel gostaria de dar uma opinião? Fabrício, Guga, Eu ia fazer uma pergunta só, talvez, uma opinião isso. pergunta, opinião barra pergunta. Porque aí, ao longo de 3 semanas, aconteceu uma impacção, na minha opinião, significativa aí, né, desse fosso metafisário, ao longo das três Sim. semanas, né? E aí, para a restauração da inclinação radial, da inclinação volar, com a sua placa volar que provavelmente você vai usar, eu imagino que você precisa ter uma ideia com relação ao outro lado, né? Como que é essa una em relação a essa região do rádio. Você costuma pedir a geografia contralateral para programar sua correção agora, porque agora você não tem muito parâmetro em termos de o quanto que você vai ganhar da região radial, quanto que você vai ganhar na região dorsal, porque vai ficar um vazio ali, né? Então você seria útil talvez ter o outro lado para te orientar do tamanho do buraco que você vai deixar, que aí a discussão se vai usar enxerto ou não, acho que vem depois. Mas eu pergunto mais com relação a você ter um parâmetro com contralateral. Assim, eu respondendo isso, eu não peço a radiografia contralateral de todos os casos, né? Inclusive do corpo, né? Por exemplo, um tornozelo, eu não vou pedir do outro, nem do platô e assim por diante. Às vezes, uma fratura do fêmur proximal, né? A gente tem a sorte de ter uma pelve e tem o outro lado para a gente comparar. Mas eu não pediria, eu não pedi, inclusive, né? Eu acho que a gente sabe, né, como foi falado aí, a questão da inclinação radial e volar. Eu acho que se a gente conseguir atingir esses parâmetros, né, eu acho que está de bom tamanho. Mas lógico que se você tiver, por algum motivo, suponha que a paciente teve um trauma do outro lado também, se você tiver o outro lado, vai servir de template para o seu planejamento. Isso sem dúvida. Ou até na dúvida, o que a gente usa para crianças, né, às vezes está na dúvida se aquilo ali está quebrado ou não, se é uma físio ou não, a gente pede do outro lado. Hora de rotina, eu não costumo pedir, não. Não sei se o Rodrigo pediria, Rodrigo, um outro lado, necessariamente. Ó, ele já balançou a cabeça e falou que não. Mas é Não, uma na ideia, rotina. Fabrício. Eu acho que nos casos, vai que tiver dúvida, ou você quiser um. Eu acho que assim, por exemplo, imagine ter consolidação viciosa e você quer fazer uma osteotomia. Eu acho que é um caso a se discutir de pedir do outro lado. Mas acho que de rotina, eu não acredito que seja muito comum fazer, não. Eu vou continuar, porque, né, por incrível que pareça, a gente está chegando próximo das 21 horas. Ah, eu avaliei a paciente, eu expus as opções e realmente ela estava começando a ficar incomodada, né? Assim, para quem olha esse raio-x, a gente imagina que a pessoa está sentindo muita dor, né? Mas não, ela estava ficando incomodada com esse caroço da região ulnar. E eu expus as opções, né? O tratamento cirúrgico ou não, e ela acabou optando pela cirurgia. Eu estava num serviço onde tinha todas as opções, né? Um serviço, né? Era um hospital privado nesse caso. Eu também trabalho num hospital público, mas nessa opção, nesse caso, era privado. Eu pedi o melhor implante que tinha à disposição. Eu fiz um planejamento aqui, né? Eu grosseiramente reduzi a minha fratura, né? Aqui está com os desvios, né, de AP e de perfil, e aqui eu reduzi no perfil, no AP. Eu fiquei preocupado, né? Eu até tive uma ideia. Eu pedi uma caixa de placas bloqueadas, né, de radiodistal, mas também de mini fragmentos, caso eu achasse que a minha estabilidade não ficasse boa só com uma placa. Eu imaginei que essa paciente fosse um pouco, exaltada ou afoita em querer se reabilitar, e até para, sei lá, fixar um pouco mais do que o normal, né, para poder dar mais mobilidade para ela. Né? Eu fiz esse planejamento aqui, né, está interrogado, né, talvez uma placa radial. Aí, aqui está durante a cirurgia. Isso aqui foi a redução, né, depois de anestesiar a paciente, né? Eu achei que fosse ser muito pior. Eu fiquei até feliz com essa redução. Eu puxei, angulei o rádio e tal, fiz os desvios ali necessários e eu obtive essa redução. Queria perguntar para algum dos R4s aí, o Júlio e o João. Nessa situação, você acha que obteve uma redução razoável? Você mudaria o seu plano, partiria para um fio de Kirchner aí, ah, na redução fechada, ou vamos partir para a placa aberta mesmo? Placa aberta. Júlio, placa aberta. Placa aberta. Já está lá mesmo. Acho que assim, se tivesse feito o contrário, né? Tivesse levado para o centro cirúrgico e falado, vamos reduzir aqui para ver como é que vai ficar, e se der boa, a gente passa o fio. Aí eu acho Tá. que talvez poderia
até o fio não estaria tão ruim, né? Se for olhar, porque ganhou altura ali, né? Teve uma boa redução, mas o que me incomoda mais é essa impacção da região volar ali, né? Essa, isso aí, Sim, essa impacção aí, ela não me agrada muito. Então, acho que a melhor opção seria a placa bloqueada mesmo. tá certo. É, foi isso que aconteceu, né? Eu já tinha marcado tudo, combinado, o material tudo certinho. Eu vi um benefício em fixar e ficar com a síntese interna. E eu parti para, né, para via aberta mesmo. E aqui foi né, a redução que eu obtive durante a cirurgia e a fixação, né? Aqui eu tenho uma radioscopia de frente, né? Aqui eu faço um PA também. Às vezes você inverte aqui, né, o AP e o PA, você obtém alguma imagem diferente, só para garantir que realmente está tudo em ordem. Aqui a gente tem um perfil, fiquei bastante satisfeito também, né? Eu coloquei 3 parafusos proximais, né? O método tradicional mesmo, um parafuso para aproximar a placa, os outros bloqueados. E aqui na região distal, todos bloqueáveis, todos bloqueados possíveis. Fiz essas radiografias aqui também, né? Adicionais, skyline tangencial, só para garantir que não tivesse nenhum parafuso muito longo e tal. Dá até a impressão que tem um deles que está um pouco longo. Eu não estou vendo porque tem uma janela aqui. Talvez esse ficasse um pouquinho longo, mas eu acabei aceitando, não quis mexer em nada. Ahn, e aí, foi isso. Eu não adicionei aquela placa radial, né? Doutor Rodrigo, você adicionaria? E se adicionasse por alguma via acessória ou pela mesma via volar? Não, eu tô satisfeito, para ser honesto. Eu acho que você conseguiu um resultado muito bom. Eu não adicionaria, não. Tá certo. Eu fiz uma radioscopia em movimento, estava tudo estável, tudo certo, né? Então eu acabei. Caso é interessante para discussão, é porque eu imagino que deu errado, né? Pô, não sei, não sei. Aí, vamos ver. Então, ela voltou, né, de rotina com 2 semanas. Ela voltou com uma semana, eu fiz o curativo, tudo certinho. Na verdade, eu tinha dado uns pontos intradérmicos, não precisei retirar, mas eu quis ver na outra semana para poder avaliar de novo a ferida e retirar a imobilização, né? Eu queria deixar com 2 semanas apenas. E quando ela tirou a imobilização, ela achou que estava um pouco instável. Ela falou: eu fico mais segura com uma imobilização. E ela já perguntou se ela podia usar uma órtese que ela tinha em casa. E eu falei: chegando em casa, me manda uma foto, vou ver se é adequada, né? Às vezes a pessoa tem um tensor, aqueles de neoprene, que não ajuda muita coisa. Mas se fosse uma órtese mesmo, eu falei: pode colocar para conforto, né? Mas a verdade é que ela estava andando com aquele andador um pouco assim, um pouco mais do que deveria, e o apoio dela era um pouco maior do que eu imaginava. Fiquei um pouco preocupado e pedi uma radiografia, né? Só que ela, assim, vou confessar que eram pacientes muito assíduos, né? O paciente era muito assíduo, era ela e o marido, e eles demoraram, acho que umas 2 semanas para fazer a radiografia que eu pedi. Então, vamos lá, cadê a radiografia? Depois de 4 semanas. Então, essa situação que ele me enviou, na verdade, as imagens e falou: Doutor Daniel, aqui estão as radiografias, está tudo bem? E aqui está essa imagem aqui dessa órtese. Essa era a órtese que ele tinha me mostrado. Essa imagem mostra muita coisa, né? Além da órtese, né? Uma órtese que imobiliza o punho, parece que imobiliza também o polegar. Ela me mandou essa foto também nessa época. Ela estava usando a órtese, mas ela estava também fazendo uso do andador. E aqui também mostra aqui o cinzeiro, né, com os cigarros. Então, assim, isso aqui demonstra muita coisa do que aconteceu. Ah, Júlio, e agora, hein? O que que aconteceu e o que que você faria? Boa pergunta. Ou então passa para o Hum. João, já que você não está muito feliz em tratar complicações, quem assumiria o caso? Tô pensando aqui, desculpa, retiraria a placa e fixador. Então calma. Peraí, a paciente está com 4 semanas já. Bom, já tinha 3 semanas da lesão. E Uhum. ela fez uso do andador. Bom, e pelo incrível que pareça, ela não tinha dor. Tanto que eles achavam que estava tudo bem. Então, assim, você já está indicando uma revisão. É isso. Isso. Já Mas se não bateu o tem. martelo. E você, João? Acredito que como a paciente está sem dor, eu acho que eu
manteria em acompanhamento até aguardar a consolidação e depois, se incomodasse, eu tiraria o material. Mas, por enquanto, se ela está sem dor, está conseguindo fazer as coisas dela, a função dela, eu manteria a observação. Se fosse, não revisaria de imediato, não. Até porque ela é tabagista, né? Daí já tem questão de cuidados com a pele também. Optaria por manter em acompanhamento agora. A gente viu que a paciente não é uma paciente tão fácil de se lidar. Você acha que nesse caso é importante conversar com ela e com a família? Era ela e o marido que, na verdade, decidiam as coisas, né? Você acha que a opinião dele vai ter alguma importância? Ou assim, conservador e ponto final, e o Júlio cirúrgico e ponto final? Não, acho que conversar com a família, né? Entender as expectativas dele, tanto da paciente, tanto do esposo ali. Acho que sim, influencia bastante a decisão aí. Acho que a decisão deve ser tomada em conjunto. Sim, quando eu vi essa radiografia, imediatamente eu pensei, temos que revisar, talvez colocar um fixador, talvez adicionar aquela placa radial que eu me arrependi de não ter colocado. E eu liguei para eles e pedi para eles marcarem uma consulta, né? Só que eles estavam viajando e falaram: ah, eu não vou poder marcar consulta. E eu até fiz uma consulta online, né, para explicar a situação e ver qual era a decisão deles, né? E eu expus as duas opções, né? Primeiro que se você revisando essa fixação, ela vai ter que ficar sem apoiar por algum tempo, né? Coisa que ela não conseguiu. Será que ela vai conseguir agora? Então a decisão deles foi de não operar, né? Apesar de estar uma imagem assim terrível, né? Foi de não operar. Rodrigo, é, alguma algum conselho, alguma experiência sua nesse tipo de situação? Sabe que quando eu ouvi você falar que talvez nem operasse, aí me deu um certo peso, assim, será que eu nem devia nem ter operado a primeira vez, né? Mas no final você acabou indicando a cirurgia também. Sim. Como que você agiria diante desse caos agora? Assim, eu ia até pedir a palavra, mas o, eu acho que, assim, lá na entrada, eu teria feito o mesmo que você. Conversa, oferece as opções e toma a decisão. Aqui o que eu entendo é que, assim, o translado do carapo melhorou e provavelmente a queixa principal dela, que era o caroço, né, que era a una, deve estar menos proeminente. Então, considerando que ela não deve ter tanta dor, eu acho que dentro do que ela espera, tá ok. Eu sou tendencioso a não operar nesse caso, né? Era só se tivesse muita dor mesmo, iria se for para fazer alguma coisa, era RMS mais fixador. Mas eu concordo com não operar. E, e tristeza, né? Refletir à noite na hora de dormir. É, Mas é assim, uma. não me convence que uma placa radial ia mudar isso, tá? Porque mesmo a coluna medial tá afundada, né? Então, É. Não, eu acho que o que faltou foi talvez deixar uma imobilização mais robusta e colocar algum terror, né, para ela não realmente mexer, se põe nem apoiar, né? Foi, acho que faltou, né? Apesar de eu deixar imobilizado e falar que ela não poderia, ela simplesmente precisava apoiar no andador dela. Então ela acabou apoiando, ela achou que estava apoiando pouco, ela não tinha dor e estava com aquela órtesezinha dela protegendo, né? Então, isso é que aconteceu. Realmente é uma decepção pra gente, né? Que estava tão boa a redução, né? E sabe o que eu acho que Daniel, aconteceu? Oi. desculpa, desculpa te interromper. Na cirurgia, você lembra aquela minha dúvida lá com relação à impacção, se você pôs enxerto, se ficou muito espaço ali no osso metafisário? Porque dependendo da qualidade óssea, né? O tabagista, mais de 60 anos, às vezes esses parafusos com a descarga de peso eles vão cortando através do osso, né? E Uhum, por isso que pode ter falhado, né? Porque ela fez uma descarga de peso precoce por causa do andador sim. e era um osso que tinha sofrido uma impacção e talvez não tivesse uma resistência boa, né? Sabe que aqui, né, na tomografia, a gente vê aqui, né, ó, aqui realmente a gente vê muito bem o limite, né? Mas esse traço, ele é oblíquo, que vai distalmente. Então, isso aqui é mais ou menos uma casca, né? Eu tentei colocar a placa mais para frente possível, né? E os parafusos bem distais, né? E a gente vê que tá aqui na radioscopia, tá no limite, né? Eu não vejo que eu poderia pôr mais distal. Eu coloquei todos eles, mas realmente a fratura ela se estendia bem para próxima da articulação, né?
E a questão da comunicação, da impacção, ela é mais dorsal, né? A gente vê aqui que ela é mais dorsal. E eu, bom, como eu não acessei essa região, eu não vi motivo de abrir, colocar um enxerto aqui, nada disso, né? Não sei. Pensando agora, dá vontade de colocar uma placa dorsal também, e tal, para tentar proteger de qualquer maneira. Mas a impacção era mais dorsal que eu acabei não vendo. E volar estava relativamente anatômica, estava anatômica na redução. Uhum. Mas realmente o que eu acho que aconteceu foi que esse fragmento, né, distal, ele acabou atravessando a placa, né? A gente vê aqui, ó, né, tem um osso para frente da placa, acabou mais ou menos pulando a placa e saindo um pouco para radial também, né? E agora a minha preocupação, né? Assim, o que que eu fiz, né? Não sei, estamos com o tempo um pouco avançado, vocês vão me falando a hora que for melhor encerrar. Mas a minha preocupação foi agora esses implantes intraarticulares, né? Eu não me sinto feliz em ver esses parafusos da articulação, mesmo ela não tendo muita dor, né? Porque de repente daqui para frente ela pode ter dor e a gente tem que fazer uma cirurgia mais agressiva, né? Então foi o que eu fiz. Eles decidiram em não realmente operar, não fazer nada. Eu pedi para diminuir a fisioterapia e eu falei que dali a 1 ou 2 meses a gente ia pensar em retirar essa placa. E eu pedi uma tomografia, né? Uma tomografia talvez para me martirizar mais ainda, né? Como um masoquista, né? De ver a falha com todos os detalhes. Mas assim, na tomografia não me pareceu tão ruim, né? Eu vejo que o rádio está ali num formato, vai, mais ou menos razoável. E essa ossificação aqui, ou é artefato, ou realmente o osso acabou passando pela placa, né? E formou esse calo todo. Então, assim, eu ainda acho, né? Aqui está com 8 semanas, né? E eu propus a RMS, né? Com mais 4 semanas. E o que aconteceu é que eles meio que me abandonaram, eles não voltaram, eles realmente não querem operar, né? Eu respeito, eu vou aguardar, né? Se eles voltarem, eu vou propor novamente RMS para justamente evitar complicações futuras, né? Com esses implantes intraarticulares, que eu acho que isso não é muito desejável, né? Todo mundo ficaria preocupado em ver isso, né? Eu imagino que com 3 meses estivesse consolidado, né? 3, 4 meses, acho que não teria mais problema, né? E se me deixar mais para frente, com 6 meses, 1 ano, vai ficar cada vez mais difícil tirar esses implantes com esse osso que está nascendo, né? Em cima da placa. Bom, então essa é a minha situação, o caso, aqui tem uma tomografia que eu, né, em outros cortes, a gente vê que nos cortes finos, a gente vê que está um pouco pior do que na reconstrução 3D, né? Então, esse é o final do caso, eu não tenho, né, daqui para frente. Talvez eu acabe fazendo alguma coisa no futuro, eu não sei. E queria saber algum comentários finais, ah, Júlio, João, o que que vocês recomendam nesse caso, o que que vocês aprenderam, ou vocês discordam de alguma parte? Qual que é um comentário final desse caso de vocês aí? Eu acredito que não, vendo a tomografia agora, eu acredito que não comprometeu muito, porque assim, a altura radial aceitável, a inclinação volar tá neutra, né? Acredito que a paciente também não voltou, só volta se tiver sentido dor também, né? Então tá tudo certo. Deus É. cuida. Júlio, você que já tinha indicado a revisão, ficou Hum. decepcionado, acha que deveria ter revisado de qualquer maneira? Não, não, vendo agora não, não revisaria mesmo não. Depois de tudo que foi dito, não revisaria mais não. Depois dessa tomografia também, não. Mas sabe o que eu vejo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse cortezinho, né, ó, tem parafuso intraarticular, né? Então, assim, para fechar as opiniões, a gente deve ou não deve retirar essa placa? Rodrigo, Eu retiraria, né? tá bom. Mesma coisa que você, dá 3 meses e tiraria. Mas pelo visto a paciente não tá muito afim, não, né? Então, É, ela realmente ela tem um pouco medo da anestesia, essas questões, né? Eu queria perguntar, doutor Gustavo Sanches, algum comentário do caso? Teria feito algo Sim, diferente na cirurgia? Alguma expectativa diferente? Qual que é a sua a hora opinião, Guga? eu tava pensando nessa placa radial, só que eu tava me contendo aqui na minha posição. A hora que você botou o planejamento, nossa, eu sorri. Sorriu. Tá. Então, eu tenho algumas discussões, principalmente com cirurgiões de mão, sobre isso. A gente pensa muito diferente deles em relação ao trauma. Ainda se acredita muito que a placa volar ela é milagrosa.
Claro que ela é muito boa, claro que ela é melhor que os implantes do passado que a gente tinha. Hoje você consegue direcionar parafusos. Só que eu ainda penso muito com a cabeça do trauma, que é valorizar os cisalhamentos. E quando a gente está falando de uma mulher de 63 anos, tabagista, esclerose múltipla, eu não vou esperar um osso de boa qualidade. É essa paciente que precisa de um princípio de ortogeriatria. E aí, as placas de suporte, principalmente nos principais desvios, elas são muito benéficas. Não tem como a gente prever que se essa placa tivesse sido colocada, eu teria evitado totalmente. Mas você consegue, por exemplo, botar a sua placa volar mais um nar, já que você não precisa se preocupar tanto com os parafusos pistiloide, porque você vai ter uma placa radial. Se fizer esse tipo de fixação, você teria que fazer duas vias, uma via volar e uma via radial. Eventualmente, se não fosse tão distal a fratura que dificulta muito a fixação, você poderia fazer uma única via radial, um pouco mais radial, e usar a artéria radial como um poste. Aí você disseca ao redor dela e faz a fixação mais radial com a placa radial e mais um NAR com a placa volar. Não gosto muito dessa via, mas é uma opção. E nesses casos que ele faz um desvio radial e dorsal, aí eu prefiro fazer realmente a via radial, porque você consegue pôr a placa dorso radial. Ela fica numa posição muito, muito boa e dá uma sustentação. Eu operei ano passado uma paciente com artrite reumatoide, assim, cara, a qualidade óssea é terrível. E a evolução dela foi muito legal e foi uma fratura muito distal, porque ela ficou no lugar que precisava ficar, suportando o desvio, porque não dá para confiar na qualidade do osso e na pega do parafuso, por mais que esteja bloqueado. Então você primeiro colocaria a placa volar e depois, se necessário, uma placa radial ou dorso-radial, se fosse um Coles, nesse caso mais radial mesmo, talvez até com a mesma via. Tá bom. Então, primeiro a placa volar, certo? Não necessariamente, não necessariamente. Hum. Tem casos que Tá, você faz a redução e aí você precisa manter, por exemplo, tem um caso que eu fui fazer a volar e ele ficava perdendo. tá, Eu desencanei da placa volar, fui lá, pus a radial, ele virou meu fio de Kirchner, só o parafuso de cortical sustentando, e aí a partir dali você tinha uma reconstrução da articulação. Aí você precisa ver ali na cirurgia como vai se comportar a redução. Mas eu gosto muito dessas placas ortogonais, porque num osso de péssima qualidade, ele diminui a mobilidade. Então ele reduz o índice de falha, assim. Não é certo. milagroso, mas é um a mais que a gente pode fazer. Tá certo. Então são duas placas de suporte. Sim. Tá bom. Mesmo a segunda placa. Ok, Sim. No final, a radial ia ser menos de suporte, né? A volar. A radial ia ser de suporte, verdadeiramente. tá certo. Doutor Luiz Henrique, nosso presidente, algum comentário final, alguma coisa a mais? Então, eu gostaria de reforçar exatamente o que o Gustavo falou e do teu planejamento, né? A própria tomografia fala, não é só um desvio volar, ela tem um desvio radial muito grande. Eu acho que talvez a imagem é um cisalhamento muito radial. Então, acho que faltou aí esse suporte realmente, entendeu? E Sim, aquela dificuldade que você tem, talvez, dessa fragmentação toda do orsal, você não sabe se o teu parafuso realmente está em alguma coisa estável para poder fixar o parafuso bloqueado que você está usando, né? Então você tem um fragmento distal preso à tua placa, mas ele não está preso no fragmento também dorsal ali. Eu acho que talvez faltou essa estabilidade. Eu concordo com o teu planejamento, eu concordo plenamente com o que o Gustavo, eu falou, eu também começaria pelo estiloide aí. Eu acho que, principalmente, acho que o pior desvio aqui para mim é o radial. Eu acho que esse é o aspecto. Só reforçando esse princípio. E, cara, eu vou dizer uma coisa assim: eu não fico nem um pouco confortável com esses parafusos articulares. Eu tentaria conversar bem com a paciente para tirar essa placa. Eu acho que sim, para esse caso aqui, o RMS aqui é fundamental. Esse parafuso vai fazer uma lesão carpal muito fácil aí, né? Aliás, esse parafuso não, os parafusos, porque eu acho que tem dois parafusos no carpo aí. Não, não é sim, só um parafuso, tá com dois parafusos articulares que acho que vão trazer uma série de problemas para essa paciente, né? tá certo.
Eu acho que fica como mensagem, primeiro isso, a biomecânica, saber entender, isso que o Guga falou é muito importante, né? Pensar na biomecânica, né? Cada caso é um caso. E essa paciente, mais do que nunca, ela precisava de uma estabilidade muito, de repente, maior do que uma paciente normal, que não usa andador, né? E ainda mais sem dor, né? Não que evitasse essa falha, não sei se evitar, mas eu acho que poderia ajudar, né? Ah, doutor Fabrício, doutor Hélio, que também está aqui online, eu estou vendo, algum comentário, algo a acrescentar que a gente esqueceu de dizer, alguma dica nesse tipo de Não, eu caso? queria dar parabéns pelo caso. E ver quanta coisa a gente aprendeu, porque assim, é muito bonitinho quando você traz aquele caso, que você mostra a solução, e tudo funciona, e consolidou, e todo mundo vai feliz para casa, né? Igual aquela novelinha, né? Feijão com arroz. Cara, esse caso foi muito bom, em termos de aprendizado. Então, eu queria dar os parabéns aí por ter trazido esse caso, porque não é fácil você trazer um caso seu que complique, todo mundo tem caso que complica, né? E em termos de aprendizado foi, putz, foi excelente, excelente. Olha quanta coisa a gente discutiu de, de fixação, de suporte de desvio, de princípio biomecânico de fixação, de perfil de paciente, de conciliar todo esse conhecimento com o perfil do paciente. Achei muito bom o caso. Hum. Eu não tenho, Excelente, excelente eu, mesmo. eu não tenho o chat, eu não estou tendo acesso, eu não sei mexer nisso direito. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente puder responder, se der tempo ainda. Não? O chat não tem mais perguntas, só tem um comentário do Dr. Hélio Fernandes, que Ah, era uma fratura redutível instável, uma cominuição metafisária pela impacção e talvez após o bom resultado cirúrgico, ele teria utilizado um fixador externo como um fator de neutralizador, né? Para agregar um pouco mais de estabilidade na fratura, ou tentar prevenir. É o tipo da coisa. A placa do, do estiloide ali, a gente, o Guga falou, eu também falei, mas tu não pode garantir que não resolva, mas eu acho que daria mais estabilidade para impedir. A mesma coisa como o Jorge está falando, o Hélio está falando. Talvez um fixador externo pudesse agregar um pouco mais de estabilidade aí no caso. Agora a gente vira o médico do dia seguinte, né? Mais fácil. é. Exato. Agora ficou fácil, né? Eu não sei se eu já associei uma placa a um fixador, mas eu acho que no caso dela seria interessante para coibir a movimentação tão precoce assim, né? E a carga, né? Mas eu acho que é uma opção, sim. Eu não deixei um fixador na sala, confesso. Bom, mas é isso mesmo. Obrigado, né? eh, de novo pela oportunidade. Eu acho que o caso mostrou bastante coisa mesmo, né? E realmente uma complicação, né? E saber quando operar e quando não operar, né? E que o paciente também tem um papel muito importante nisso, né? Talvez no começo, depende se eu mostrasse as complicações, depende com mais ênfase, ela pudesse ter escolhido em nem operar, né? Mas eu mostrei que, né, tudo isso que a gente disse, né, mobilização, a função, ela precisava das mãos, né, evitar artrose e tudo mais, né? E a gente acabou optando pela cirurgia. E eu planejo também tirar essa placa algum dia, né, se ela retornar. Bom, eu acho que eu vou deixar a palavra com você de novo, Fabrício, ao menos que você queira que eu mostre o próximo, mas eu acho que o horário já está um pouco para frente, né? Acho que tá bom. Agora, assim, mesmo considerando o que houve, ficou bem melhor do que o desvio inicial. Houve um ganho, né? Em termos de redução, melhorou, com certeza. Então, se você conseguir convencer ela a tirar o implante para prevenir essa lesão condral, tá bem melhor do que antes, né? Com Tem certeza. uma pergunta no chat, que é a questão da enxertia, mas acho que já foi discutido. Como o acesso foi volado e você não tinha acesso à visualização da impacção óssea, não tinha como saber se ali caberia um enxerto para aumentar a estabilidade da fixação ou não, né? Eu acho que você já respondeu, acho que é a mesma pergunta do Carlos Martins. Bom, nosso presidente, o que que você orienta aí? Vamos encerrar? Não, acho que a discussão foi tranquila. Acho que as perguntas que tem, tanto do Carlos Martins, fala sobre a possibilidade de que a paciente complicou a situação. É uma soma de fatores, né? Na verdade, não dá nem para dizer se a falha da estabilidade foi porque faltou uma estabilidade, um suporte no estiloide, ou se é o paciente que usou.
Mas são fatores que se somam aí. Bom, o que eu vou dizer, de uma certa forma, agradou bastante. Acho que está muito bacana a discussão. Como o Fabrício falou, muito rico o caso aí, bem interessante a maneira como foi debatido aí. Só agradecer aí. Acho que deixar o Fabrício poder fazer o encerramento. E antes, só lembrando, né? Acho que o Fabrício vai fazer o próximo convite para o próximo evento, mas eu gostaria de lembrar a todos que em 2 meses, né, um pouco menos de 2 meses, nós estamos aí em junho com o Congresso Brasileiro do Trauma Ortopédico. Então, aí cabe aqui a nós fazer o convite para que os senhores possam estar presentes, que vão lá, façam a sua inscrição, que participem, estejam ativos. É, lembrando que é no Distrito Anhembi, a gente tem o Holiday Inn, que é um hotel oficial que está ali, é bem próximo, é uma maneira de você estar um walking distance, né? Você ter uma caminhada curta para chegar no centro de eventos, né? E que estimule todo mundo aí, os seus R4, nós temos aí vários R4 também participando, que participem e também mandem seus trabalhos aí. Nós temos aí até metade do mês, aí, final de abril, para poder apresentar os trabalhos, para a gente poder analisar aí para apresentação de temas livres, pôsteres aí também. Convidar a todos para que possam aí, os serviços, chefes de serviços, a estimularem os seus R4 aí para fazer os seus trabalhos aí. Fabrício, Bom, obrigado aí, meu então, Deus. fica o convite, né, para a nossa próxima reunião, que vai ser dia 28 de abril. O tema vai ser fraturas da patela e com os seguintes serviços, né? A aula de atualização vai ser da USP São Paulo, a moderação do caso clínico Prevent Senior e os debatedores Hospital do Trabalhador e Hospital Regional da Gama. Tá para o dia 28 de abril. Então já coloquem na agenda. Queria agradecer a presença de todo mundo. Acho que o público hoje foi participativo, a gente teve bastante gente, mais de 60 pessoas no momento de pico. Então, 64 participantes, um ótimo número, muito bom. muito bom. Agradecer o Júlio, Rodrigo Peixoto, João Vitor, nosso amigo Balba, e todo mundo que participou aí. O Érico tá lá, ó, só espiando se tá tudo em ordem aqui. Abraço para todo mundo. Abraço, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até Obrigado, até a mais. Boa próxima. noite. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Abraço.